Folha BR, fungando no cangote da notícia, estamos aqui no Pelourinho. Pelourinho e uma das igrejas mais importantes da Bahia, a igreja do Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Os pretos construíram essa igreja no horário de folga, como se existisse folga para os escravos. Mas houve a construção, frequentada por negros toda terça e domingo. Aqui rola uma missa com muita percussão dos atabaque. Vamos conhecer um pouquinho sobre a história da Igreja dos Pretos. Folha BR, em cima da notícia, estamos aqui com o padre Gabriel, da igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no Pelourinho. Padre, conta um pouquinho pra gente sobre a história da igreja. Bom, essa igreja ela é uma igreja construída pelos homens escravizados, né? que a construíram. Ela é de uma irmandade, a irmandade da Venerável Ordem Terceira dos Homens Pretos, né? do Rosário, Irmandade dos Homens Pretos, que não compactaram com um carro. E aí... Padre, como o senhor estava contando? Então, como eu estava dizendo, é uma igreja feita por homens escravizados, né? E ela tem, a Irmandade tem 327 anos, né? É a mais antiga Irmandade de Homens Pretos do Brasil e certamente da América Latina, né? Então, essa igreja ela é encravada no centro histórico. Veja que o título Venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora às Portas do Carmo, porque o Carmo fica lá em cima, aquela igreja lá no alto. E a cidade foi crescendo aos poucos, né? E, portanto, existiam outras portas de entrada para a cidade. E a cidade foi se ampliando. Aqui era uma delas. Por isso, as portas do Carmo, né? E se dá, portanto, em torno da devoção de negros à Nossa Senhora do Rosário, que não é uma devoção nascida no Brasil, mas que é uma devoção importada de Portugal. Em Portugal, já homens e mulheres negras já tinham essa devoção à Nossa Senhora do Rosário, como também tinham devoção à Nossa Senhora da Conceição. E então é essa devoção que ainda hoje palpita. Muitas irmandades foram extintas, né? Porque outras modalidades de participação na vida da igreja começaram a surgir. Mas aqui na Bahia ainda existem algumas irmandades, inclusive irmandades negras, como esta, e a da Boa Morte, na cidade de Cachoeira, que fica a mais ou menos 110 quilômetros daqui, que por sinal festejou ontem, né? Anteontem, dia 15. Festejou a sua padroeira no dia 15, que é Nossa Senhora da Assunção, mas lá só é de mulheres negras. Aqui, apesar de ter o título de Irmandade dos Homens Negros Pretos, mas não é só para homens, sexo masculino, também mulheres, né? Isso já no passado também era assim. Hoje a gente continua reunindo pessoas, tem muitas pessoas que participam da Irmandade, e no decorrer da história, a Irmandade, a Venerável Ordem Terceira, ela foi sendo cada vez mais reconhecida, inclusive pela própria igreja. Reconhecida, eu falo assim, foi considerada, tanto é que ela tem o título de Venerável Ordem Terceira, que era um título dado a algumas organizações de igreja que realmente valiam a pena dar. Estou traduzindo. Dentro do conjunto dessa ordem terceira, existem 3 irmandades,
que no decorrer do tempo elas foram surgindo dentro da Irmandade, da Ordem Terceira. A Irmandade de Santo Antônio de Categeró, a Irmandade de São Benedito e, por último, a Irmandade de Santa Bárbara, que é a mais recente, deve ter na faixa de uns 20, 30 anos. As outras são mais antigas, né? Então todas elas, essas três, estão sob o guarda-chuva da Venerável Ordem Terceira. Aqui é interessante que de uns 20 anos para cá, por aí, se começou a experimentar uma espécie de chamada missa com elementos da cultura afro-brasileira, afro-baiana. Então, se você vier aqui nos dias de terça-feira e dia de domingo, sobretudo na terça-feira é a chamada Terça da Bênção, que não era originariamente aqui, ela não é daqui, é da igreja de São Francisco, mas desceu para cá. Você vai perceber, vai ver instrumentos de percussão, vai ver uma missa muito movimentada, muito cantada, até às vezes dançada, vai ver pães, cestos de pães entrarem na procissão de apresentação das ofertas, vai ver muita gente, né? E o clima, o ambiente, é um ambiente todo afro, né? Dizemos assim, né? É o movimento da enculturação, digamos, né? Da liturgia. Então é isso. Padre, muito obrigado pelas informações e uma boa tarde. Para vocês também. Bom passeio pela cidade. Aproveitem. Muito obrigado.